Estamos aqui com o mestre Claudinei, mestre professor Claudinei de Ouro Poço, para os ouvintes aqui da Rádio Transcendental. Hoje estamos aqui no mês do xamanismo, então o mestre Claudinei vem falar um pouco com a gente aqui sobre energia do reiki xamânico, sobre xamanismo e também sobre a cultura indígena. Primeiro eu vou apresentar aqui o currículo dele, ele é um irmão meu, irmão de alma, né? Claudinei, ele é professor de formação, graduado em comunicação social, com habilitação em publicidade e letras, português e inglês. Atua também na área holística como professor no sistema do reiki xamânico estelar, também com outras técnicas de cura, apometria xamânica, benzimento, arcanjo Miguel, reiki karuna, Magnify Healing, mesa radiônica quântica estelar, radiônica xamânica. Ele também é instrutor, professor, né? Pérolas de Kuan Yin. Pérolas de Kuan Yin não, né, mestre? Ainda não, Não. né? Mas aplica Pérola de Kuan Yin, Reiki egípcio, Reiki Usui, Reiki Amadeus, Arcanjo Miguel, a Safira Azul, né? Um currículo assim extenso, né? Então o mestre pode colaborar muito com a gente aqui, né? Para apresentar um pouco, né? Do xamanismo, da cultura indígena e também de técnicas de cura aí. O mestre Claudinei também atua como terapeuta, né? Faz sessões de cura à distância, né, mestre? À distância as sessões, Sim. né? Maravilha. Então, quero que você fale um pouquinho com a gente aí. Vamos começar a nossa entrevista de hoje. Eu vou fazer alguma pergunta. Quem é Claudinei primeiro e qual é a relação com os índios, Claudinei? Oi, boa tarde, primeiramente, meu irmão mestre Silvio, né? Gratidão pela oportunidade de estar aqui. Bom, para falar um pouquinho de mim, eu sou um ser em evolução. Na verdade, eu sou professor de formação, fiz mestrado em educação indígena, onde eu tive a oportunidade, dentro da universidade, de fazer uma pesquisa acerca da discriminação e do preconceito de uma etnia chamada Cariri Chocó. O nosso país, mestre, ele é composto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE 2010, o Brasil ele é composto por 205 etnias indígenas, o que corresponde a 374 línguas. Então, olha a riqueza que o nosso país tem. E eu tive a oportunidade de me aprofundar numa etnia chamada Cariri Chocó, que fica localizada em Alagoas, próxima às margens do Rio São Francisco. E lá eu tive a oportunidade de me aprofundar, vamos dizer assim, nas tradições, na cultura que difere, né, por sua vez, de nós, homens brancos ocidentais. E qual a sua relação com os índios? O que você sentiu assim nesse contato? Então, quando eu tive o primeiro contato, né, por isso que eu estudei esta etnia no mestrado, eu tive um contato com eles por meio das medicinas das florestas, né? Eu consagrei a ayahuasca, eu consagrei a jurema, que tem como uma função, além de abrir o nosso terceiro olho, mas trazer um processo de cura a cada um de nós, né? E os índios, os indígenas de um modo geral, eles têm um conhecimento atrelados à ancestralidade, atrelados à fitoterapia, que quando eu passei a conhecê-los, eu acabei abolindo da minha vida a alopatia, com todo respeito, né, aos farmacêuticos, etc. e tal. Por quê? Eles têm um contato com a Mãe Terra que nós brancos, né, claro que eu não posso generalizar, mas nós brancos ainda precisamos retomar essa saudação com a Mãe Terra. Porque eles reverenciam, né, os 4 elementos da natureza, eles reverenciam a sua ancestralidade, porque o conhecimento dentro de uma aldeia indígena, ele é passado por meio da oralidade. Primeiramente, depois vem a escrita. É tudo via oral, então o conhecimento é Via transferido. oral. É via E oral, tanto dentro da escolaridade, como dentro do dia a dia, que aí não é a educação escolar indígena, é a educação indígena, né? Vamos dizer assim, né? eles vivem em comunidade, em grupo que eles vivem? Como é que era essa etnia que você visitou? Então, eles vivem em grupos, né? Eles vivem em grupos. Tem o pajé, tem o cacique, que é responsável pela aldeia. Inclusive, eles estão passando por muitas dificuldades, não só em detrimento do Covid-19, do coronavírus, mas também daquele processo de urbanização.
Porque se nós pararmos para analisar, o indígena, gradativamente, ele vem sendo urbanizado. E entra um conflito, mestre Silvio, por quê? Quando, na visão de algumas pessoas, principalmente dos brancos, o indígena, quando ele é urbanizado, as pessoas caracterizam como se ele não fosse mais indígena. Mas, na verdade, o que acontece? Eles estão se desdobrando hoje, né, no século XXI, fazendo palestras com a finalidade de preservar, de fazer a manutenção das suas culturas, né, dos seus costumes. Né? Essa Eles era têm uma uma relação muito próxima. Essa era uma pergunta. Se eles mantêm as mesmas tradições, isso que eu ia perguntar para você Mantém. também. Eles mantêm as mesmas tradições, inclusive a etnia Cariri-Chocó, eles têm um ritual chamado Uricuri, que é um ritual que não permite a entrada de branco, que ocorre 2 vezes por ano, geralmente no mês de janeiro e no final do ano, com a finalidade de fazer as suas invocações. Geralmente o indígena ele chama Deus, para nós Deus para eles é o grande espírito, né? Grande Eles fazem espírito. essa conexão com o grande espírito com a finalidade de o quê? Além de estreitar relações entre eles, com a finalidade de preservar os seus costumes e as suas culturas, né? A mesma questão das pinturas indígenas, né? Que existe uma representação, não é além de uma simbologia, que para nós pode representar, é um risco, não. Atrás desse risco tem toda uma história, tem todo um contexto e tem toda uma organização, né? Na sua opinião, o que a gente pode aprender mais? O que o ouvinte da rádio pode aprender mais com a cultura indígena? Se ele realmente se aprofundar, conhecer, o que a gente pode aproveitar de melhor para melhorar a nossa vida aqui na cidade? Então, a primeira questão os indígenas têm um conhecimento muito vasto de botânica. Você aprende com eles a manipular as ervas, a macerá-las, você aprende com eles a consagrá-las, você aprende com eles a olhar mais para si, a pisar na terra, sabe, mestre? A reverenciar o Tupã, né, que seria o sol. Você aprende a ter uma conexão com aquilo que está à sua volta. Porque a natureza para os povos indígenas é algo muito sagrado. A natureza para o indígena ela está integrada nele, na chama trina do indígena, vamos dizer assim. E para nós ocidentais, claro, alguns, né, usando aqui o pronome indefinido, alguns ocidentais estão perdendo isso. Porque é como se a gente não reverenciasse os verdadeiros patronos da nossa pátria, que são os indígenas. Nós aprendemos lá na escola, o Brasil foi descoberto no século XVI pelos portugueses. É mentira. Quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, já existiam os indígenas. Eu, você, todos, se nós olharmos lá na matriz, né, genealógica, vamos dizer assim, nós temos o quê? O cromossomo indígena. Os índios, eles estão há quanto tempo aqui? Há milhares de anos? 4, 5 mil Há anos? milhares de anos. Pode-se falar isso, que está há Há milhares? milhares de anos. A gente tem um contexto histórico de 500 anos para cá, que foi o suposto descobrimento do Brasil, né, a partir do século XVI em diante. Mas antes disso já existia. Já existiam os ameríndios, já existiam outras etnias que foram se perdendo. Né? Com a colonização, que nós fomos colonizados, houve uma devastação, né? Houve o etnocídio dessas organizações. E ainda há, né, na região norte, nordeste, algumas sociedades indígenas que não têm contato com o branco, justamente para não serem contaminadas, entre aspas, com a nossa cultura. Você falou que são mais ou menos 370 línguas faladas diferentes. Hoje, né, atualmente oficializada, são 374 línguas indígenas. Nossa, uma diversidade assim. Oi? É uma diversidade enorme, né? Uma diversidade enorme, uma diversidade enorme. Aqui em São Paulo nós temos 2 etnias, né? Uma no extremo sul, que é em Parelheiros, e a outra no Pico do Jaraguá, né? Na cidade de São Paulo, dentro da cidade de São Na Paulo, né? Você cidade tá de falando? São Paulo, né? No estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, capital, né? Perfeito. E você sente a relação vamos falar do reiki, que é a energia cósmica, com os índios e os xamanismos? Como é que você vê essa parte? O reiki tem a ver com o xamã, com o xamanismo, com o índio? O que você percebe em relação a isso? Quando eu fiz uma analogia, tem a ver porque o indígena, ele também promove a sua cura.
né? O xamanismo, principalmente o reiki xamânico, né? Eu trabalho com reiki xamânico estelar, mas tem o reiki Amadeus, tem outras modalidades, nomenclaturas de reiki, mas o que que o indígena, o que que o pajé faz, os xamãs faz? Porque o xamanismo é bem antigo, né? Vem lá da Sibéria, né, mestre? O que que eles fazem, os pajés? Eles promovem curas, muitas vezes através do tabaco, que aí vem o branco pode falar, o indígena fuma, ele não está fumando. Ele não está tragando, ele está fazendo uma conexão com o grande espírito. A partir do momento que ele faz uma defumação em você, aquilo é uma limpeza. É uma limpeza de miasmas, ele está retirando obsessores, ele está retirando do seu campo mental formas, pensamento, né? O maracá, existe uma finalidade para aquele maracá. A partir do momento que ele faz a batida, ele está reverenciando a sua ancestralidade. Ele está reverenciando a sua coroa espiritual, você me entende? E com o reiki, a mesma coisa, né? Quando a gente faz a conexão, porque a energia reiki ela está dentro de nós. Você sabe disso, né? Quando eu faço a minha imposição de mãos, automaticamente já vem toda, né? Por isso quem foi iniciado no xamanismo, no reiki xamânico, já vem aqueles símbolos milenares que estão atrelados fundamentalmente à cura. E aí a gente pode até associar com a grande fraternidade branca, porque no cosmo, você sabe, né, mestre, não existe essa segmentação como nós realizamos aqui na Terra, né? Vamos falar um pouquinho do reiki xamânico estelar, né? Por que é estelar? O que tem a ver essa conexão com o estelar? Então, o reiki xamânico estelar ele foi canalizado pelo mestre Nazareno Sabino, que é um catarinense que atualmente vive no Rio Grande do Sul. Por isso que é importante frisar o estelar. O reiki xamânico estelar, qual é a diferença, mestre, das demais nomenclaturas, dos demais sistemas? Ele faz para o indivíduo uma conexão com a Mãe Terra, que é o xamânico Terra, e uma conexão com o Pai Celestial. E quando eu falo da palavra estelar, a energia desse sistema que eu trabalho, o que ela traz para cada um de nós? Ela vai efetuar uma reconexão com os comandos estelares da grande fraternidade branca. E aí eu tenho a fraternidade de Sírios, que é organizada por Jesus. Eu tenho a fraternidade de Órios, que é delegada por Maria, pela mestra Kunim, por Iemanjá. Eu tenho o comando Astar Sheran. Eu tenho o comando Santa Esmeralda, ou seja, é uma pleiade de espíritos em outras consciências que, por meio do sistema de reiki xamânico estelar, ela vai efetuar uma conexão, uma sintonização com a sua mônada da matriz. Por exemplo, você é siriano, não é isso, mestre? Sim, na iniciação foi apresentada essa conexão. Provavelmente você vai ter uma ligação com os sirianos, que é o meu caso. Eu sou de Sírios, eu e o mestre, pessoal, somos da mesma família espiritual. A nossa mônada é da mesma egrégora. Quando você foi iniciado, você percebeu, não é verdade, mestre? Sim. Essa questão, foi feita uma reconexão com a sua família estelar. Eu sinto uma forte conexão com Jesus. Sempre quando fala de Jesus, eu sinto uma vibração mais intensa. Né? Eu, coincidentemente, sou filho de Oxalá na Umbanda, né? No sincretismo Jesus Cristo. E aí o que ocorre? O estelar está atrelado a isso, aos comandos estelares, né? Aí esferas acima da quinta dimensão. E a fraternidade, por que a sua ligação com Jesus? A fraternidade de Sírios, quem é o Mahashohan? Jesus Cristo. Olha que privilégio, mestre. É uma responsabilidade também, né, pra gente. É uma responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente. Podemos praticar o reiki xamânico aqui na parte urbana? Como é que é feito isso pela pessoa que é iniciada? Como é que ela faz a prática? Nós podemos praticar o reiki na urbana, ou então não estando longe dessa urbanização. Claro que para quem é atrelado ao xamanismo, geralmente, quais são os lugares mais ideais, né? A floresta, o campo, uma praça, porque aqui é muita contaminação, tem a poluição sonora, você sabe disso, né? Mas você consegue praticar, né? Isso não é um fator impeditivo. Mas a sua conexão, ela é mais propícia realmente no campo da natureza, né? Porque aí vem também atrelado ao Oxóssi,
né? A gente pode fazer essa coligação. O reiki, ele está em todos os lugares, né, mestre? Ele não é um fator... não é porque eu vivo numa sociedade urbana que eu não posso praticar o xamanismo. Eu posso. Eu posso fazer uma roda de cura xamânica, eu posso consagrar o meu tabaco, eu posso tocar a minha chanupa. Isso não é um fator impeditivo, né? Mas muitas vezes a sua própria hierarquia pede, né? Se desloca. Eu sei como é Que é que o é seu isso aí. caso. Né? Você sabe. Eu Né? fiz o reiki xamânico estelar e começaram a levar para a natureza. Falaram assim, ó, agora você tem que se conectar com a Mãe Terra, mais E conectar diretamente. com a Mãe Terra, né? Então, assim, os xamãs, eles não vão... Isso não é um fator impeditivo. Eu vivo numa sociedade urbana, eu não posso aplicar. Você deve. Porque o que o reiki, independente do Zoe, Amadeus, Maheu, o reiki, ele promove o quê? Uma transformação. Né? Ou você é mestre professor de reiki, né, Silvio? Você sabe disso. É uma mudança geral. Eu falo, nos 32 corpos sutis que nós temos. O nosso perispírito não é mais a mesma densidade. Não é. O reiki xamânico, então, ele atua em todos os níveis. Se a pessoa tiver com uma doença física, emocional, todas as áreas. Todos. Esse reiki, o primeiro nível, a pessoa recebe 20 símbolos. Né? Então, são símbolos, como você disse, voltado para a cura, símbolos voltados para o perdão, para promover o amor incondicional, para a proteção. Tem símbolos para a cura da AIDS, de doenças degenerativas, de câncer, eliminação de karmas, porque é algo que nós, muitas vezes a gente carrega essa crença, fulano é meu karma. Aí o que eu faço? Não, nós podemos mudar o nosso karma. Nós temos aí os mestres ascensionados, né? Olha que bênção. E como funciona um atendimento xamânico com você? Como é que funciona uma consulta? Então, a consulta ela dura em torno de 1 hora e 15, aproximadamente, né? Ela é feita ao som de alguns instrumentos xamânicos, por exemplo, o tambor, o maracá, a xanduca, né, que a sociedade conhece como cachimbo, mas isso é totalmente abolido pelos indígenas, que é até uma forma de discriminação, eu também não gosto. Então, a pessoa ela recebe todo o equilíbrio, toda a harmonização dos seus chakras e de seus corpos, mas durante a sessão, mestre, eu acabo utilizando esses instrumentos para precipitar o processo de cura. Porque o tambor, ele também tem a função de equilibrar os chakras e ele tem uma outra particularidade, ele traz ressonâncias. Então, ele pode tratar uma realidade paralela, ele pode tratar uma situação de uma vida passada que não foi resolvida, mas que na sessão veio à sua mente, porque nós temos símbolos que vão abrir o seu terceiro olho. E ele pode ser mesclado com outros sistemas de técnicas, né? O Zoe. A pessoa pode ser atendida à distância também? Às vezes a pessoa Pode, está em outro estado, está em outro país, pode ser atendida à distância também? pode. Eu já fiz para uma pessoa que ela mora em Nova York, só combina essa questão do fuso horário e a pessoa ela recebe normalmente, né? O efeito é o mesmo. Claro que foi importante você tocar nesse assunto. Quando a pessoa pede reiki à distância, ela precisa estar preparada. Ela também precisa se preparar. Porque não adianta eu aplicar o reiki e a pessoa está dirigindo. Um exemplo, Claro, né? Um sim, sim. texto. Porque o reiki, ele vai, além de atuar no sistema imunológico, ele vai te trazer uma serenidade, uma passividade. Você precisa também se preparar para entrar em comunhão com essa energia, né? Se a pessoa quiser ser iniciada, você dá o curso de reiki xamânico? Sim, eu ministro o curso de Reiki Xamânico Estelar, o nível 1. E já existe a modalidade online, em detrimento da pandemia. E o mais interessante é que não há pré-requisitos. A pessoa ela não precisa ter nenhum pré-requisito para cursar o Reiki Xamânico Estelar, né? Ela não precisa ser reikiano, ter feito alguma prática, nada. Não, o curso são 2 dias, apostilado, e a partir do momento que ela, no segundo dia, ela é iniciada, ela já pode fazer a autoaplicação e aplicar também nas pessoas, depois de 21 dias, que é o processo de limpeza, de autoaplicação, ela pode aplicar em outras pessoas, animais, plantas, veículos, etc. e tal. E irradiar pelo mundo também, né? Planeta, né? Curar o planeta.
curar o planeta, né? Que nós estamos precisando, né? Bastante, sim, com certeza. Mestre, então você pode deixar o seu contato aqui para os ouvintes da rádio, que quiserem aí fazer uma consulta ou até mesmo fazer o curso do Reiki Xamânico Estelar? Deixa o seu WhatsApp aí, fala 2 vezes o seu Ó, número, meu por favor. WhatsApp é 11 94945 8793. Eu vou repetir, 11, que é o código de área, 94945 8793. Eu estou à disposição e, por meio do WhatsApp, eu posso passar informações mais detalhadas acerca do curso e do conteúdo programático que é abordado. Arro, gratidão aí por essa entrevista maravilhosa, por todas as informações sobre os índios. Vamos marcar uma outra para falar sobre outros assuntos de xamanismo também. Vai falar da mesa xamânica. A mesa xamânica, também para o pessoal conhecer o que é a mesa xamânica, o que ele pode tratar com essa mesa, como ela funciona. Assunto tem bastante para a gente tratar. Tem bastante, assunto é que não falta. Namastê, arro, gratidão, mestre. Namastê, mestre. Muito obrigado, Silvio. Gratidão.